Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do Dr. Eric Berg. Então, bora começar. Nas palavras dele, o que aconteceria depois de 14 dias, ou seja, 2 semanas, se você tomasse um banho frio todos os dias? É exatamente sobre isso que vamos nos aprofundar a partir de agora. Pode ser que você já tenha ouvido falar de um cara chamado Wim Hof, que é mais conhecido como o Homem de Gelo. Ele é autor de alguns livros, tem vários vídeos no YouTube e até desenvolveu um método que carrega o seu próprio nome, no qual se baseia em respirações e banhos gelados para melhorar a saúde. Então nesse vídeo eu vou aproveitar para falar sobre alguns dos benefícios que isso pode trazer e também das pesquisas que envolvem o uso de crioterapia ou terapia do frio. Bom, antes que você já saia desse vídeo dizendo nem a pau que eu vou tomar um banho gelado, peço que pelo menos me ouça primeiro, porque existem vários benefícios muito positivos de se fazer isso. E não se preocupe, pois isso é algo que você poderá fazer de forma gradual para que não seja tão desconfortável nas primeiras vezes. Então vamos lá. Benefício número 1. Melhora o sistema imunológico. Bom, é comum a gente pensar que sair por aí quando tá frio e chovendo pode fazer com que fiquemos doentes. E não é para menos, afinal é isso que nossos pais sempre nos disseram. Não vai pegar chuva, hein? Se você sair nesse frio vai ficar resfriado. Ou seja, sempre houve um alerta para que nós ficássemos quentes dentro de casa e evitássemos o frio. Bem, acontece que quando você expõe o seu corpo ao frio, desde que seja por pouco tempo, o seu sistema imunológico se fortalece, você ganha mais monócitos e linfócitos, que são os glóbulos brancos que combatem os patógenos, e você tem um aumento de células T auxiliares. Células essas que auxiliam na produção de anticorpos do sistema imunológico. Além disso, você também recebe um pico de células T supressoras, nas quais ajudam a acalmar o sistema imunológico hiperativo para que ele não seja excessivamente destruído. Então é tipo um mecanismo onde de um lado tem um sistema imunológico lutando contra as coisas e do outro lado tem vários fatores que se certificam de não deixar que haja um dano colateral muito agressivo. Resumindo, o nosso sistema imunológico é fortalecido sempre que ficamos expostos ao frio, mesmo que para a maioria isso possa parecer algo muito contraditório. Benefício número 2. Melhora as suas emoções. Pesquisadores descobriram que as pessoas que têm ansiedade, transtorno de déficit de atenção ou depressão geralmente têm a noradrenalina baixa. Então, ao usar esse método de se expor ao frio, você pode aumentar a noradrenalina e melhorar o seu humor. Olha que interessante. Se você estiver deprimido, por exemplo, ou se estiver passando por momentos de ansiedade, preocupações excessivas ou coisas do tipo, você pode usar essa técnica tanto para melhorar suas emoções quanto suas funções cognitivas, além de também melhorar o seu foco e o seu estado de alerta. Bom, ao que tudo indica, os nossos corpos evoluíram muito bem ao longo do tempo para se adaptar a coisas como frio e fome. Então, através desse processo, nossos corpos desenvolveram certos tipos de mecanismos adaptativos de sobrevivência para melhorar a nossa saúde e sobrevivermos melhor quando a gente estiver expostos ao frio, fome ou coisas do tipo. Isso é chamado de efeito hormético. É quando você expõe alguém a um estresse e então o corpo se adapta e fica mais forte por causa disso. Por exemplo, exercícios físicos causam um efeito hormético, assim como tomar um banho frio ou fazer jejum. Benefício número 3. Te ajuda a emagrecer. Quando você toma um banho frio, você aciona a gordura marrom, e a sensação de frio é o principal gatilho para estimular essa gordura. Então, quanto mais frio, mais a gordura marrom será acionada. Agora, o que é muito significativo sobre a relação entre gordura marrom e gordura branca é que a gordura marrom aumenta o calor, a energia e o metabolismo. Então sim, quanto mais gordura marrom você tiver, mais o seu metabolismo será acelerado e mais gordura branca será queimada, que é aquela gordura armazenada que todos nós já conhecemos. E olha só que interessante, apenas 100 gramas de gordura marrom podem queimar 3.400 calorias por dia, o que representa muito mais calorias do que a maioria das pessoas deveria comer diariamente. Portanto, a gordura marrom é algo que definitivamente queremos ter em nossos corpos. Benefício número 4. Aumenta a sensibilidade à insulina. E isso é interessante porque quanto mais você melhorar a sua sensibilidade à insulina, menos insulina será produzida, mais peso você perderá e melhor será o nível de açúcar no seu sangue.
Então, se você tem diabetes, por exemplo, e toma um banho frio, você vai notar que o açúcar no seu sangue ficará bem mais equilibrado, e quando isso acontece, você emagrece. Benefício número 5: ajuda a combater a inflamação. Banhos frios são anti-inflamatórios, então se você tiver alguma inflamação no seu corpo, algum tipo de doença autoimune, ou se tiver artrite, bursite ou tendinite, tomar um banho frio pode te servir como uma opção muito terapêutica. Benefício número 6: aumenta as redes antioxidantes do corpo. Em linhas gerais, quanto mais antioxidantes, menos danos são causados ao seu DNA e menor será o risco de você desenvolver câncer e outras doenças. Benefício número 7: melhora a proteção neural. Banhos frios ajudam o cérebro, pois aparentemente o frio ativa a regeneração dos neurônios. Além disso, também há um benefício particular em relação ao sono, pois quando você está com o corpo frio, você dorme muito melhor. É óbvio, não estou falando de um frio a ponto de congelar, estou falando apenas que, com a temperatura do corpo um pouco mais fria, você vai dormir bem melhor. Benefício número 8: aumenta a longevidade. Isso acontece porque o banho gelado, assim como o jejum, estimula a autofagia, que em poucas palavras é uma condição que o seu corpo entra onde ele recicla proteínas velhas que estão danificadas. Então, se tem algumas coisas que não estão funcionando bem no seu corpo, como suas proteínas, enzimas ou mitocôndrias, ou se elas estão se espalhando no seu cérebro como uma placa amiloide ou qualquer outra coisa, o seu corpo vai reciclar tudo isso e transformar em proteínas totalmente novas. Benefício número 9: diminui o cortisol. Isso significa que o banho frio vai diminuir o seu estresse. Além disso, banhos frios também te ajudam com uma melhor recuperação do seu corpo. Então, se você é um atleta, por exemplo, e está com dores musculares, precisando de uma recuperação rápida, a crioterapia, que se consiste em técnicas terapêuticas através do frio, é uma ótima opção a se seguir. Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, quando eu fui para a República Dominicana. Lembro que eu saí de um caminho e encontrei um lugar muito interessante. Era um pequeno prédio que tinha como se fossem pequenas banheiras e jacuzzi. Algumas eram muito frias, tipo congelantes mesmo. Já outras eram extremamente quentes. Então lá eles tinham banheiras com águas congelantes, frias, mornas, quentes e até aquelas que pareciam estar fervendo. E essa foi a minha primeira experiência com a crioterapia, que antes não fazia nenhum sentido para mim. Afinal, por que alguém iria querer entrar numa banheira extremamente fria? Mas mesmo assim eu resolvi dar uma chance, e a água estava congelando. Porém, eu também entrei numa banheira com água quente depois, e eu me lembro de ter me sentido absolutamente incrível depois de fazer isso. Eu inclusive dormi até melhor nesse dia. Pois bem, eu já havia meio que esquecido disso por alguns anos, e agora aqui estou eu falando sobre se expor ao frio. Falamos sobre 10 benefícios dos banhos frios, e agora cabe a você pensar bem se topa fazer o que é necessário para experimentar esses benefícios. Mas vamos combinar, isso não é nada complicado. Afinal, você já toma banho todos os dias, então tudo o que você precisa fazer é ligar a água fria primeiro e só depois mudar para a água quente. Sim, primeiro comece tomando seu banho normalmente na água quente e só depois disso troque para água fria. Sim, fria, não morna ou fresca, mas fria mesmo. E aguente firme ali por pelo menos 30 segundos. Vamos lá, qualquer um é capaz de fazer isso por apenas 30 segundos, né? E aí depois disso você volta para a água quente. É interessante começar dessa forma para que você passe por essa experiência sem tanto sofrimento. Só que aí no dia seguinte você começa a aumentar os 30 segundos para talvez 40 segundos. E aí no próximo banho você aumenta para 50 segundos, até o ponto em que você consiga tomar um banho gelado de 5 a 10 minutos. A princípio pode parecer assustador, mas se você fizer isso de forma gradual, não vai ser tão desconfortável. Na realidade, os benefícios que você irá sentir no seu corpo serão tão incríveis que você vai desejar ter começado a fazer isso há muito tempo atrás. Outra coisa interessante é que nosso corpo está cheio de sistemas que respondem de uma determinada forma a certos estímulos externos. E quando você expõe seu corpo a uma sensação muito fria, por incrível que pareça, você na realidade aquece o núcleo interno do seu corpo, gerando assim uma maior circulação sanguínea. Por outro lado, quando você toma um banho quente, ele esfria o interior do seu núcleo. Então é por isso que tomar um banho quente antes de dormir pode ser uma boa ideia, pois um corpo mais frio significa um sono melhor.
Outra coisa que eu não quero deixar de mencionar são as saunas infravermelhas, pois elas usam temperaturas muito mais altas do que uma sauna tradicional. Para se ter ideia, elas ficam entre 48 e 115 graus Celsius. Já as saunas tradicionais ficam apenas entre 65 e 82 graus, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a crioterapia, tá? A única coisa que eu quero salientar é que ela não é tão quente quanto uma terapia tradicional e que existem efeitos horméticos muito interessantes causados pelo infravermelho. De qualquer forma, se você fizer essa terapia do frio, que se baseia em banhos gelados por 14 dias, você vai obter enormes benefícios para sua saúde. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.